O ser humano evoluiu com interações da sua própria espécie, né, a gente mesmo aqui, e com muitos outros animais, sendo esses animaizinhos bonitinhos subjugados pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias decisões. Então, quando a gente precisava estar num grupo, era imperativo desde a pré-história para que a gente estivesse realmente nesse grupo, até porque nós precisávamos sobreviver, porque os nossos ancestrais, eles perceberam como que era necessário a gente formar grupos, tribos, interações pré-sociais, vamos dizer assim, porque lhes proporcionavam uma maior proteção contra a ação do tempo, da natureza, contra a ação dos predadores. Então, o grupo, de certo modo, ele delimita o que é para cada pessoa fazer, o que determina para cada pessoa exercer, ter o comportamento, agir, até pensar, na verdade, como acontece. E isso tudo por uma questão funcional, aonde mantinha então aqueles genes que eram passados de geração em geração e que cooperavam então para que a gente pudesse sobreviver e tendo mais chances também de sobreviver. Ou seja, essa necessidade que nós temos de estar com outras pessoas está cravada no DNA humano. A gente precisa interagir com outras pessoas porque nós precisamos disso. Não é simplesmente você estar ali porque você está trocando uma ideia com uma pessoa, porque você está ganhando alguma coisa, não. Quando nós interagimos, ambos têm que ganhar, pelo menos funcionalmente é assim uma interação. Ser solitário não é necessariamente uma coisa que a gente desenvolveu, né? Porque afinal, sem pessoas, a nossa volta, também a nossa vida é muito mais difícil, até porque é muito mais complicado nesse sentido você criar circuitarias cerebrais ali, aonde você vai aprender, porque cada pessoa tem a sua experiência, então nós absorvemos aquela experiência quando nós estamos em interações, assim, consequentemente, outras pessoas que interagem conosco também estão absorvendo das nossas próprias experiências. Por isso que muitas pessoas, elas evitam de estar sozinhos, né? Dado ao medo de serem rejeitadas, né? Muitas pessoas têm esse medo, então, e ser rejeitado aqui nos lembra das mesmas sensações físicas, sentimentais e emocionais dos nossos ancestrais. E a sensação de abandono nos faz chegar ao extremo nesse sentido para a gente ter pessoas ali à nossa volta, agradar a todos, independente do que vai acontecer conosco, a gente precisa agradar todo mundo, né? Nem mesmo nesse sentido a gente pensa em um equilíbrio, que é onde vem o problema de agradar a todo mundo. E aí a gente vai se anulando e geralmente essa autoanulação, ela acontece quando nós não expressamos as nossas opiniões, nossos sentimentos, nem o que a gente pensa sobre o que está acontecendo, e isso ocorre para não incomodar o outro. Eu não posso incomodar aquela pessoa, afinal, eu preciso agradá-la, eu preciso estar com ela, e aí a gente vai aprendendo também a ser assim desde criança. Olha, fulaninho, ciclaninho, beltraninho, você não pode incomodar as visitas, fica quieto, não reclama. Mesmo se você não gostar de algo, né? Nossa mãe falava isso pra gente, né? Mesmo quando você não gostar de algo, não fale que você não gostou. Mas fulano, mãe, fulano me deu uma camisa, eu não gostei, eu queria a camisa do Dragon Ball, o cara me deu a camisa do One Piece, que pena. Mas você vai ter que aceitar isso, não é verdade? Então, assim, isso a longo prazo desencadeia comportamentos de uma desqualificação pessoal, onde eu esqueço quem eu sou e eu não construo esse sentido de quem eu sou, porque eu estou e porque eu faço. Então eu aceito por outras pessoas, eu aceito coisas que me desqualificam e também faz colocar todas as nossas forças para a gente alcançar as expectativas de outras pessoas, o que gera um condicionamento, então, por parte desses mesmos
indivíduos que recebem a atenção. Os outros já sabem que você vai estar lá. E nesse momento, as pessoas aproveitam mesmo. E algumas vezes nem se tocam ali que estão aproveitando, né? Porque, poxa, fulano vai estar lá. Ah, o Gerson vai estar lá, fala para ele. Ou o ciclaninho aqui vai estar lá. Precisou? Chama fulaninho lá, viu? Ele não vai achar ruim. Ele não vai achar uma coisa disfuncional, porque ele faz isso. Ele tá lá para isso. Então, fulaninho, ciclaninho, beltraninho, se você não está se priorizando, então você está priorizando outras coisas, outras situações e outras pessoas. E você está se esquecendo das suas coisas porque você quer estar naquele grupo. Então você está passando por esse comportamento de não conseguir falar não, de sentir-se até sobrecarregado de tantas coisas que as pessoas pedem para você, mas você não consegue. E pensar no que as pessoas pensam sobre você é mais importante do que a sua saúde e do que a sua integridade. Então, isso corresponde ao sintoma desse problema, porque o medo de ser rejeitado e abandonado também está ligado com crenças de desvalia, desamparo, como a gente sabe, e com isso os limites nunca são impostos, dado aquele processo interpretativo de rejeição, como nós falamos em vários vídeos aqui, o que causa o negligenciamento, o seu negligenciamento das suas próprias responsabilidades físicas, mentais, de saúde, dado a priorização que nós temos para com as outras pessoas. Você esquece, então, a si mesmo. Você esquece o processo, você se esquece para não esquecer das outras pessoas, porque você interpreta, então, que você precisa agradar para estar naquele grupo. E o que a gente precisa fazer é dar alguns passos. Então, o primeiro passo para a gente sair dessa automanipulação, veja, não é as pessoas que estão te manipulando nesse sentido, mas é você. Você mantém este comportamento, né? E a gente precisa desenvolver habilidades que correspondam à situação de determinado ambiente. Tá? Como você reconhecer qual a sua própria necessidade naquele momento e se direcionar para aquela ação, para aquela solução, se a necessidade externa corresponde ou não à sua, então você tem que encontrar um equilíbrio, uma vez que você vai estar fazendo coisas para solucionar para si mesmo. Então, de tabela, você vai solucionar para aquelas pessoas que então precisam de você. Não que você tem que se doar a todo momento. Você vai estar se dando para você mesmo e se doando para os demais. Não para agradar aquelas pessoas, agradar todo mundo, mas para agregar e somar. Quando a gente faz isso, a gente tem esse autoauxílio, a gente pode dizer assim, a gente começa a perceber quais são as nossas cognições disfuncionais e os comportamentos, e então a gente começa a desafiar essas próprias cognições. Por que eu estou pensando assim? Por que eu acho que eu tenho que agradar e que ser aceito por essas pessoas? Geralmente, quando a gente faz isso, a gente sente um certo desconforto. Por quê? Poxa, eu vou começar a ouvir crítica, eu vou começar a ouvir pessoas falando que, poxa, mas você, fulano, era melhor e tal, você era diferente. Então é normal ter esse medo de ser criticado, ainda mais alguém que quer agradar a todo mundo para estar em todos os grupos, não é verdade? Mas é necessário a gente olhar o que? Para a realidade, entender que opiniões diferentes das nossas sempre vão existir, sempre existiram, e esse processo é totalmente normal. Por isso que uma das coisas mais difíceis e que gera essa dependência de aceitação é você não aceitar quem você é, o que você faz, como você é, o seu corpo, a sua estrutura, a sua casa, os seus bens, os seus amigos, os seus familiares. E essa é a parte mais difícil dessa somatória. Por quê? Porque é preciso identificar os seus próprios valores, os nossos próprios valores, alinhar as nossas crenças, o que a gente entende, interesse, com os nossos próprios comportamentos, porque isso ajuda a você definir limites sem se culpar.
E limites são necessários em todas as relações. Nem todas as pessoas vão gostar de você, nem todo mundo gosta da gente, nem todo mundo gosta do Gerson, não é verdade? Nem todos vão se disponibilizar e se doar a ouvir a todo tempo. E nesse sentido, a gente pensa num processo de afastamento de pessoas que sempre vão criticar a gente, vão criticar. Por mais perfeito que você acha que faz as coisas, as pessoas podem não ser, vamos dizer assim, coniventes com aquilo que você faz. E as pessoas não vão ser controladas pelo que você faz por elas. Muito pelo contrário. Muitas vezes elas podem controlar o seu comportamento, dado aquilo que você está fazendo por elas e aquilo que elas lhe retribuem. Como está, então, no grupo. A gente não pode controlar outras pessoas, o que elas pensam da gente, e isso é totalmente normal. Por isso que a gente precisa, nesse sentido, ter o controle da própria vida e se ater a esse processo que eu gosto, né, de chamar que é a chamada verdadeira inteligência emocional, onde você entende quais são os seus pontos, até onde você pode ir e que você não precisa agradar, mas você tem que fazer do melhor jeito possível, nada mais é do que um certo controle dos seus impulsos emocionais responsáveis por aqueles comportamentos de aprovação e não de autoaprovação que nós fazemos com o tempo. Isso ajuda a realmente ser um pouco mais realista com as nossas ações. Você não precisa deixar de ser atencioso com as pessoas, de ser gentil, de ser bondoso, mas nós não podemos garantir que uma pessoa tenha o que ela deseja. Nós não podemos. E as pessoas, e nós também, a gente tem que entender isso. Você precisa entender isso. Porque qualquer relacionamento forte e saudável envolve respeito mútuo, reciprocidade. Não faça as coisas temendo e tremendo em ser rejeitado. Pelo contrário, faça as coisas para sua própria aprovação. Eu fiz bem. No passado eu não fazia tão bem. Hoje eu faço. Afinal, quem sabe da sua história, dos seus medos, das suas angústias, dos seus anseios, é você mesmo e não os demais. E isso é autoaprovação e autoeficácia também. Certo, pessoal? Então, obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui comigo. Não se esqueçam de deixar o seu like, curte, comenta, compartilha. Se inscreva aqui no nosso canal, porque fazendo assim você nos ajuda a ajudar mais e mais pessoas através da terapia cognitivo-comportamental, das neurociências e da psicologia em si. Ativa também o sininho de notificações, ok? Então, até a próxima. Grande abraço e fique bem. Tchau!